Dr. Luís Amado, aqui a estas horas, e agradecer a sua resiliência também aqui em estar connosco. Era bom também termos tido as atas do Conselho de Administração, que também foi solicitado pela Comissão e ainda não foi entregue, e também da Comissão Executiva. Também teria sido sim, mas também como Chairman também da Comissão. Mas então gostaria de lhe perguntar especificamente sobre a parte da angariação de novos investidores estrangeiros. Referiu no início da sua intervenção aqui na versão do plural, nos novos investidores estrangeiros que seriam necessários para o BANIF, só que quando vemos o que chega à praça pública não está no plural, está no singular. Nomeadamente, fala-se só do caso da Guiné Equatorial, que já foi aqui várias vezes referido, e também ao roadshow que aconteceu em 2013, também no singular, só uma vez, num ano inteiro, só um roadshow que ocorreu em novembro, dezembro, em Londres com o CFO. Por isso, se calhar se pudesse completar talvez outros destinos que houve, outros mercados-alvo que houve para tentar angariar esses investidores estrangeiros nesta fase. Isso também, se foram abordadas também as próprias comunidades de imigração portuguesa também, nesse contexto, e saber também se era prática comum no contacto com investidores de todas as envergaduras diferentes, utilizar o argumento do Banco do Estado sem o acrescento da palavra temporariamente. Portanto, isso era uma prática corrente em termos do Investor Relations também do banco. Se acha que desde 2012 que os esforços são satisfatórios neste domínio, em termos da procura de investidores estrangeiros para o banco, e se considera que a própria espera, que foi de natureza demorada e mal sucedida pelo capital da Guiné Equatorial, foi em si um fator também que consumiu tempo e esforços que poderiam ter sido direcionados para outros mercados, para outros investidores. Gostaria também de perguntar agora sobre a fase de resolução aqui do banco. Qual é que é a sua opinião, depois da sua atividade desde 2012 no BANIF, qual é a sua opinião sobre o mecanismo utilizado para o BANIF? O que é que pensa sobre a resolução? Se foi um bom negócio também perante todos os cenários possíveis? Quais foram os contornos também por trás da própria notícia da TVI? Qual é a sua opinião sobre esta matéria? Qual é a sua avaliação? E, como figura de proa do próprio BANIF, se chegou a ser informado pelo Primeiro-Ministro António Costa sobre os fundamentos da resolução do BANIF, se o Primeiro-Ministro o colocou ao corrente do processo no auge desta tempestade perfeita que referiu há pouco. Por fim, peço-lhe um balanço dos últimos 3 anos que teve agora no BANIF, da sua experiência como Chairman, e se sentiu algum dia realmente um banqueiro também neste contexto. Obrigada. Bom, em relação às geografias de busca de novos investidores, não se restringiram de forma alguma à Guiné Equatorial. Aliás, a participação da Guiné Equatorial foi muito limitada no tempo e foi para responder a uma emergência. E depois, sobre a emergência, construiu-se um caso que podia ter desenvolvimento do ponto de vista da própria base de inserção do BANIF, sendo um banco que tinha uma grande dimensão nas ilhas e que podia, de facto, tendo um banco em Cabo Verde, podia de facto ter acesso ao Golfo da Guiné, mas esse cenário nunca foi desenvolvido. Nunca foi desenvolvido precisamente porque o processo negocial foi bloqueado e, portanto, esse não teve desenvolvimento. Houve visitas de prospecção quer ao Golfo Pérsico, quer à China, por responsáveis, e houve muitos contactos com investidores chineses, houve muitos contactos com investidores do Golfo, mas de facto as condições de mercado não eram as condições
que aconselhavam esses investidores a fazer essa opção e sempre a questão da reestruturação, sempre a questão do plano aprovado pela Comissão Europeia. Um investidor que investe de fora da geografia europeia, naturalmente falo tendo por objetivo a entrada no mercado europeu. E se à partida não tem a garantia de que o plano de reestruturação é aprovado naquelas condições e não nas condições de um banco das ilhas, é óbvio que a limitação de contacto com os investidores é manifesta. Sobre a utilização do temporário, é óbvio que sim. Aliás, esse era um pressuposto para poder atrair investidores, era garantir-lhes que o Estado estava temporariamente e que, portanto, queria vender a sua participação e sair. E, portanto, esse exercício era feito. Agora, é óbvio que a negociação com um banco do Estado exige também mais envolvimento do Estado. E, portanto, o Estado tinha que assumir também, ele próprio, a vontade e a diligência da venda. E nisso, nem sempre o Conselho de Administração esteve muito confortado, porque o problema era um pouco o problema do Conselho de Administração, e o Conselho de Administração que o resolvesse. Em relação à questão que me coloca sobre... Agora bloqueei sobre a resolução. Eu acho que isso tem que ser dirimido, esclarecido no quadro da atividade desta Comissão. É um dos objetivos desta Comissão, porque a situação é extremamente complexa. Mas qual é a sua opinião sobre... Não, a minha opinião já a disse. Eu não esperava a resolução. Esperava que, em última instância, o Estado até pudesse optar por dominar o capital do banco e assumir essa nacionalização. Portanto, eu não esperava a resolução. A partir de determinado momento comecei a perceber que era a resolução que ia acontecer. E, aliás, o que houve de difícil nesse processo foi conciliar um processo em que o Conselho de Administração estava envolvido num processo de venda voluntária, de contacto com acionistas, de management presentations, todo esse processo estava a decorrer no âmbito do Conselho de Administração e, em particular, da Comissão Executiva. Mas, ao mesmo tempo, estava a decorrer um processo de preparação da resolução do banco e, portanto, perceba que é difícil gerir as expectativas de investidores quando, ao mesmo tempo, há um processo de resolução em curso e há um processo de venda em curso. Portanto, a situação era extremamente complexa do ponto de vista da gestão de expectativas dos investidores e de boas opções de mercado nesse contexto. E, portanto, acho que foi seguramente a decisão que os principais responsáveis entenderam como mais favorável aos interesses do Estado. Do ponto de vista do banco, havia outras opções e o Dr. Jorge Tomé aqui ontem procurou desenvolver essas opções. A decisão da resolução é do Estado, é das instituições do Estado, não é uma decisão que envolva o Conselho de Administração. O Conselho de Administração esteve até ao fim envolvido numa solução diferente, não o conseguiu. E, portanto, a solução do Estado foi imperativa, a solução da resolução foi imperativa e seguramente fundamentada em critérios de decisão que quer o Governo, quer o Banco de Portugal apresentarão a esta Comissão com solidez, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Sabe que tem essa experiência, a observação da realidade depende muito do posto em que estamos e do lugar em que estamos, não é? E das funções em que estamos. E, portanto, é natural que haja perspectivas diferentes relativamente à solução adotada. Sobre a questão do balanço, creio que é a outra questão que me coloca. Perguntei antes se o Primeiro-Ministro António Costa o tinha Não, nunca mantido tive nenhum contacto com o Primeiro-Ministro António Costa sobre isso. Falei com o Ministro das Finanças e com o Secretário de Estado do Tesouro. Entendi que a relação direta com o Primeiro-Ministro, no quadro de uma deliberação que me envolvia e que envolvia um ex-colega de governo do atual Primeiro-Ministro, não devia passar por contactos do Primeiro-Ministro e, portanto, falei com o Ministro das Finanças e falei com o Secretário de Estado do Tesouro e foi a esse nível que as minhas intervenções se pautaram. Sobre o balanço, a resposta mais simples, a frustração é grande, como compreendo.
Foi um processo que correu mal, que afetou a vida de muita gente e os interesses de muita gente, e para o qual manifestamente não consegui dar o meu contributo de forma a resolver os problemas graves com que nos confrontámos durante estes 3 anos e meio. E, portanto, o balanço não é entusiasmante, mas não se desanime. Agora, banqueiro nunca. O banqueiro era do Estado. Eu, quando o Estado entrou no banco, pus o meu lugar à disposição do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Governador do Banco de Portugal. Foi-me pedido que me mantivesse em funções para garantir a confiança e a estabilidade no banco. E filo com o sentido de serviço público que tinha feito, aliás, durante 35 anos de vida pública. E, portanto, não me senti mais do que um funcionário público. Aliás, não há banqueiros já. Essa ideia de que há banqueiros no país, há funcionários, banqueiros não há. Muito obrigado.